Vamos à nossa segunda entrevista. Vamos conversar sobre o projeto Livro que Te Quero ao Vivo. Está distribuindo mais de 6.000 exemplares em escolas municipais e estaduais de Caxias do Sul e também da região, beneficiando aproximadamente 50.000 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os primeiros 1.000 exemplares da série, que conta com 8 títulos, foram entregues ainda em março a 187 bibliotecas escolares e instituições sociais vinculadas à Fundação de Assistência Social, a FAS, aqui de Caxias do Sul. O segundo título será lançado em agosto, neste mês, então, encaminhado também às instituições de ensino público de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. As obras que estão sendo distribuídas fazem parte da série literária infantil Primum, o primeiro livro do mundo, da autora e professora Vivi Costa, com ilustrações do chargista e designer Charles Segatti. A narrativa apresenta a história e cultura regional do Brasil e de outros 6 países, com muita magia e lucidez a alunos das séries iniciais. Para conversar um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa iniciativa, estamos recebendo aqui na Bitcom TV a Luana Folchini da Costa, que é coordenadora do projeto e também produtora cultural. Seja muito bem-vinda à Bitcom TV. Bom dia. Oi, bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Luana. Conta um pouquinho pra gente aí como que iniciou essa trajetória até chegar nessa entrega aí de 6.000 livros para a rede pública. Certo. Então, vou contar um pouquinho de como tudo começou antes ainda de a gente ter o projeto Livro que Te Quero ao Vivo estruturado, né? Eu trabalho em parceria com a Foco 3 Produções e em 2014 a Foco 3 começou a circular, retomou um espetáculo teatral chamado A Magia do Livro. Então tudo começou com esse teatro. É um teatro voltado para o incentivo à leitura, né, para um teatro infantil, que conta a história de 2 feiticeiros, o Magnus e a Carmina, que são responsáveis por cuidar do livro Primum, que é o primeiro livro do mundo que guarda todo o conhecimento e sabedoria da Terra e é o responsável por transformar muitos dos desejos em realidade. E aí, numa batalha, de feitiços, eles acabam atingindo esse livro, os pedaços se espalham pelo mundo e eles recebem a missão de resgatar esses pedaços e voltar a ter o livro inteiro novamente, né? E no teatro, então, a gente conta como foi a trajetória desses feiticeiros pelo Brasil. Então, o teatro apresenta elementos culturais da região Nordeste, bumba, Bumba Meu Boi, frevo, maracatu, poemas de cordel. Depois eles vão para uma batalha musical na região Sudeste, né? Então, alguns cantores e compositores daquela região, e até que eles chegam no Rio Grande do Sul e encontram um dos pedaços com o gaúcho, né? E a gente circulou, então, essa história por algumas cidades do Rio Grande do Sul. Aí, então, em parceria com a Vivi, que já tinha um certo conhecimento, né, com a área da educação, com os programas pedagógicos das escolas, a gente pensou, vamos escrever um livro sobre como foi a busca desses pedaços por um outro lugar do mundo, né? E aí surgiu o Primum, Resgate no Deserto. Então, nesse livro, contava que os feiticeiros já haviam passado por vários países, até que chegaram no deserto e encontraram um dos pedaços ali. Apresenta um pouco de como os povos nômades vivem, a cultura do pessoal que mora, né, no deserto. Só que aí, as crianças começaram a se interessar pela história e queriam saber como que tinha sido no Brasil, como que tinha sido no Japão, queriam saber dessas histórias. E aí, aquilo que era para ser só um livro acabou virando uma série literária de 8 títulos. E a gente produzia essa série independente, né? Apresentava os teatros e vendia para quem tivesse interesse no final das apresentações. Só que aí a gente pensou como que a gente pode fazer com que isso seja mais acessível, né, para as crianças. Às vezes a gente fazia em algumas escolas que adotavam o livro, a escritora e os personagens iam, ilustradoria para conversar com as crianças, né? Mas ainda numa escala pequena. E aí a gente estava pensando como que a gente pode fazer para
poder disseminar isso, ter mais público, né? Ter mais pessoas terem acesso a esse produto. E aí, então, surgiu o projeto Livro que Te Quero ao Vivo. Ele é um projeto financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? E a gente, como um projeto piloto, contemplou o município de Caxias do Sul, e em decorrência das parcerias e patrocínios que a gente foi obtendo, né, com as empresas, também agora o município de Santa Rosa é um município contemplado nessa edição. E aí a série, então, é composta por 8 livros, 4 a gente já tinha feito anteriormente, né, então a gente vai reeditar, e mais 4 livros inéditos. Cada livro tem uma tiragem de 1.000 livros, então são 8.000 livros no total. Desses 8.000, 6.400 são distribuídos para todas as escolas públicas, então todas as escolas públicas municipais e estaduais de Caxias do Sul recebem exemplares dessa série literária, né? Além das bibliotecas, então a Biblioteca Pública de Caxias, Biblioteca Parque, a Biblioteca da SMED, então também recebem, a Biblioteca da 4ª Coordenadoria Regional de Educação também recebeu, né? E no final, quando nós tivermos os 8 livros editados e distribuídos, também as escolas vão receber encartes pedagógicos que contêm sugestões de atividades para as professoras realizarem com os livros. Cada livro, a nossa ideia era, né, a gente não estava contando com tudo que está acontecendo nesse ano, né, então o projeto iniciou em março, e em março nós teríamos já o lançamento, apresentação teatral e um evento aberto à comunidade com a sessão de autógrafos para fazer fotos, e onde a gente teria a venda de livros, né? Então desses 1.200 livros a gente separa para vender por um valor social, né, nesses eventos. E aí com a pandemia tudo mudou, né? Então a gente está tendo que readaptar a nossa agenda. A gente passou para maio, viu que não ia acontecer em maio, nós tínhamos a data para começar agora 12 de agosto, também não vai acontecer, né? Mas os livros não precisam parar. Então, o primeiro livro a gente já conseguiu distribuir, o segundo livro nós estamos distribuindo, estou indo buscar essa semana na gráfica, então já vamos distribuir para todas as escolas também, e assim isso vai acontecendo. Então, o que a gente fez? A gente, no nosso site, no site do projeto, a gente deixou à disposição dos professores alguns passatempos, atividades que podem ser desenvolvidas com curiosidades a respeito de cada um dos países, para as crianças irem descobrindo quais são os países das próximas edições e interagindo com aquela cultura e contribuindo com os professores nesse momento que eles têm que pensar em algumas atividades para serem feitas à distância, né? E aí algumas escolas já estão trabalhando com os livros, mesmo à distância. A gente separou alguns vídeos que contam um pouquinho da história do primeiro livro, né? Eu já estou recebendo um material do que as crianças têm feito com as suas famílias, né? A partir dos livros, as atividades que têm sido desenvolvidas. E a gente vai continuar. Então, a produção dos livros continua. Eles são todos audiodescritos, então aos poucos a gente está liberando a versão audiodescrita dos livros também, né? E aguardando aí, ansiosos para poder, de fato, começar a encontrar com o público, realizar as apresentações teatrais e poder abraçar todo mundo, né? Certo. Leandro Adamati. Perfeito, eu quero cumprimentar a Luana também. Bom dia, Luana. Bom dia. Esse projeto, ele tende a se espalhar muito na rede pública de ensino, na própria rede de ensino como um todo, porque a gente hoje tem muita facilidade para a leitura, está na palma da mão da gente, as ferramentas tecnológicas, mas o livro ainda continua com todo o seu apreço e todo o seu carinho por parte do público leitor? Eu acredito que sim, principalmente o livro infantil. E como a gente tem uma solução que as crianças, além de ver a história, de conhecer a história através do livro, depois elas podem ver os personagens se materializarem, né? Podem assistir ao espetáculo ao vivo, depois podem interagir com os personagens, perguntar, conversar com a escritora, com o ilustrador. Eu acho que isso é uma experiência assim, bem marcante para as crianças, né? Então, a nossa proposta é justamente incentivar a leitura, esse interesse pelos livros, né? E também a diversidade cultural, porque cada um dos livros passa por um país, né? E hoje as crianças têm muito acesso pela internet mesmo a
a outras culturas, a pessoas de outros lugares, né? Então é legal que possa também saber que cada lugar tem o seu estilo de viver, tem as suas características, né? E poder se aprofundar um pouquinho mais, assim, em cada cultura, né? A gente sempre tem recebido, assim, um retorno muito positivo das crianças, mesmo antes de a gente colocar esse projeto para rodar, né? A gente já fazia voluntariamente algumas ações. A gente está até agora numa campanha para recordar ali na rede social do projeto, então está postando várias atividades que já foram feitas nas escolas, né? E sempre é uma surpresa muito positiva, assim, o que os alunos fazem, a aceitação deles, né? Tem sido muito legal. E a gente vai tentando, de forma lúdica, fazer com que eles entrem nessa história. Então, os comunicados, quem dá é a deusa Minerva, que é a deusa da sabedoria, personagem dos livros. Tem a coruja tagarela, que é a mensageira dela. Então, sempre que a gente tem que mandar algum comunicado, a gente fala em nome delas, né? A gente preparou também um passaporte literário, que é do tamanho do passaporte normal mesmo, que a gente diz que é o passaporte de Castro. E aí, então, cada folhinha desse passaporte é um país. E nos eventos que a gente vai fazer com os livros, as crianças que participam do teatro, que recebem ações nas escolas, vão receber esse passaporte, né? Ou quem comprar o livro nos dias de evento. E aí depois vão poder, cada evento de lançamento de um dos títulos, vai poder carimbar o seu passaporte, né? Como se tivesse realmente ido conhecer aquele país. Então, isso também faz com que as crianças participem, se interessem, sabe? Então, a pandemia também nos permitiu ter mais tempo para organizar tudo e pensar em ações cada vez melhores para poder fazer com o pessoal assim que a gente puder receber o público, né? Luana, esse momento da pandemia também foi um balde de água fria, vamos dizer assim, em cima desse projeto Livro que Te Quero ao Vivo? Se a gente pensar assim, nós tínhamos uma agenda, gostaríamos que o projeto estivesse já rodando. Talvez sim, mas a gente tem que sempre, dos limões, né, fazer a nossa limonada. Claro. Então, esse momento também nos permitiu organizar melhor as coisas, redistribuir melhor os livros, pensar nessas atividades literárias que, talvez com os eventos acontecendo, né, a gente teria menos tempo para pensar em outras coisas legais que nós poderíamos fazer, né? Então, isso nos permitiu também fortalecer ainda mais as ações, né, e já deixar tudo prontinho. Então, quando os eventos de fato iniciarem, a gente já vai estar tudo pronto, organizado, com material pronto, né, que antes a ideia era ir acontecendo muita coisa em paralelo. Então, realmente ia nos tomar energia, né, para fazer tudo ser perfeito. Então, a gente pôde distribuir melhor esse tempo agora. E aí, antes os eventos que aconteceriam a cada 4, 5 meses, talvez vão acontecer todo mês. Então, uma vez por mês vai ter um evento, né? A gente vai trabalhando com a agenda dessa forma. Sim. Então, não vou dizer que foi um balde de água fria, assim. A gente pôde aproveitar desse tempo para repensar, reorganizar e planejar coisas ainda mais legais e melhores. A gente criou um podcast também nesse tempo, então a escritora narra histórias para as crianças. Então, isso foi possível porque a gente teve esse tempo a mais aí para se preparar, né? E aí as ações depois vão acontecer como a gente tinha pensado, só que mais próximas uma da outra. Mais intensas, né? Com certeza. Portela, de minha parte era isso, estou satisfeito. Obrigado, Leandro Adamati, que fala conosco de Farroupilha e faz aí toda esse intercâmbio aqui entre a conexão Farroupilha-Caxias do Sul, numa entrevista muito bacana que prova que um projeto que estava ali cerçado para ser executado de uma forma completamente diferente consegue atingir as pessoas, mesmo elas estando em distanciamento. Então, quero parabenizar a Luana Folchini da Costa, que nos deu essa entrevista, contou um pouco dessa história, que acaba sendo um exemplo para que outras tantas pessoas também busquem chegar nas crianças. Nós não podemos esquecer das crianças nesse momento, da educação infantil nesse momento. Elas estão se formando e elas precisam do melhor, da melhor atenção. Então, parabéns aí, sucesso na caminhada. Obrigada, viu, Leandro? Inclusive, a gente já está organizando a segunda edição do projeto, tem que ser pensado com antecedência, né, para aprovar na lei, captar os recursos. E Farroupilha vai ser uma das cidades contempladas.
Olha. E aí, nessa edição, além dos livros, são 8 municípios, né, que vão receber a próxima edição. A gente também vai estar produzindo aqui na Serra o primeiro filme inspirado nos livros. Vai ser apresentado nas escolas também para as crianças. Então, vai ter literatura, cinema e teatro num projeto só. E a família vai receber, provavelmente. Muito bom. Obrigado, Luana. Um excelente dia. Obrigada, igualmente para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está então a nossa entrevista falando sobre um projeto que leva o livro para as escolas públicas da rede municipal aqui de Caxias do Sul e estadual também, e que vai ser ampliado. Aí, ó, uma notícia boa para Farroupilha, também para as escolas de Farroupilha na sua segunda edição.